cuja coordenadora atualmente é a professora Luciana Oliveira, e a vice-coordenadora a professora Vanuska Lima. Esse projeto conta também com diversos outros professores, colaboradores do curso de nutrição ali da URGS, agentes do PNAE, que são técnicos contratados, né, a Amanda, que é nutricionista, o Edo, que é zootecnista, e a Laiane, que também é nutricionista e trabalha diretamente lá em Brasília com o FNDE. A gente conta também com diversos bolsistas, e tanto de graduação quanto de pós-graduação, e bolsistas de iniciação científica também, que nos auxiliam ali no Secane, e eu, que sou nutricionista do quadro técnico da URGS. Então, como as principais ações e atividades do Secane, a gente tem especialmente a formação e apoio, né, aos atores do PNAE, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, e também a assessoria e monitoramento a todas as escolas, né, da rede pública do estado do Rio Grande do Sul. Então, a gente faz visitas, né, e treinamentos e monitoramento, né, de toda a alimentação escolar do estado, às vezes de forma presencial, mas também algumas formações de forma online. A gente também faz assessoria à agricultura familiar, em parceria com a Emater, em diversas cooperativas de agricultores familiares, pesquisas de alimentação e saúde do escolar, e apoio técnico e científico com relação a essa temática do PNAE. Então, esses seriam os 5 principais pontos de ação do Secane. Eu trouxe aqui só para vocês saberem também algumas das atividades principais que a gente executou no ano passado, né, no ano de 2023, só para dar uma introduzida no nosso projeto. Então, como eu comentei, a gente faz o monitoramento e assessoramento de toda a alimentação escolar do estado. Então, as metas desse produto, que a gente considera, né, a gente chama de todas as atividades de produtos, é o monitoramento e assessoria técnica e operacional, juntamente à Secretaria da Educação aqui do estado, e a 20 municípios do estado do Rio Grande do Sul. Então, são 20 municípios ao ano que o Secane visita e assessora. Então, são 20 encontros, tanto presenciais quanto remotos, atingindo cerca de 400 atores sociais do PNAE. Então, a gente visita diversas escolas, tanto municipais quanto estaduais, diversos municípios que são escolhidos pelo FNDE, e também a 10 escolas estaduais do município de Porto Alegre. A gente tem também um outro produto, que é a Rebrai, que é a Rede Brasileira de Alimentação Escolar, é um site que o Secane da URGS administra e alimenta, né? A gente faz diversas publicações semanais, tem também o Instagram da Rebrai, que vocês podem acompanhar, onde a gente sempre mantém atualizados os conteúdos desse site, né, da Rebrai, e tem também uma biblioteca onde a gente coloca todos os materiais referentes não só à alimentação escolar, mas também com relação a diversos assuntos relacionados à alimentação e nutrição, inclusive, né, os alimentos orgânicos, a sociobiodiversidade, diversos temas que vocês podem estar acessando ali. Um outro produto do Secane é o Pod PNAE, que é um podcast sobre assuntos diversos relacionados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar. Eles são podcasts gravados que estão disponíveis no site do Secane do YouTube, né, no canal do YouTube do Secane. Vocês podem estar dando uma olhada lá nesses vídeos. Atualmente a gente tem 12 vídeos já publicados. E, como comentei, né, são diversos temas relacionados não só ao PNAE, mas também relacionados à alimentação e nutrição. Como uma outra ação do Secane, o apoio técnico ao FNDE, né, que, como eu comentei, tem um agente que trabalha diretamente lá em Brasília,
Então, dando suporte ao desenvolvimento das ações do PNAE, assessorando o FNDE nessas atividades, né, de monitoramento do programa e apoio científico. Um outro produto que vocês também podem estar verificando, quem trabalha diretamente no PNAE, né, os atores sociais do PNAE, é o curso de capacitação em planejamento de ações de educação alimentar e nutricional no ambiente escolar. Esse é um curso EAD, né, ele é disponibilizado através da plataforma Moodle da URGS, e no ano passado a gente fez toda a atualização desse curso, a gente atualizou todos os materiais, todos os vídeos, aula que a gente coloca lá no Moodle, e também diversos outros materiais informativos. Então, a gente passou no ano de 2023 só atualizando esse curso EAD. Ele agora, nesse ano, ele está na sua 8ª edição, então, até o ano passado haviam sido 7. São 9 módulos divididos em 12 semanas, onde 60 municípios de todo o Brasil, né, que é disponibilizado de forma nacional esse curso, atingindo, então, 120 pessoas de 60, até 60 municípios do Brasil, e sempre tem que ser de forma em dupla, né, sempre essa inscrição no município é em forma de dupla da nutricionista responsável técnica pelo município, mais um educador presente, então, nas escolas desse município. É uma carga horária de 100 horas e atividades tanto práticas quanto teóricas, onde no final tem que fazer um trabalho de uma ação de educação alimentar e nutricional na escola do participante. Outro produto é o Manual de Boas Práticas da Alimentação Escolar, que vocês podem verificar também no site da Rebra e também no site do FNDE, está disponível. É um software, né, um programa onde vocês podem estar fazendo o download para a criação do Manual de Boas Práticas na alimentação escolar. Então, tanto no ano passado quanto esse ano, a gente está fazendo uma revisão e atualização dessa ferramenta, né, que é uma ferramenta que foi criada em 2013 pelo Secani da URGS. Então, a gente está fazendo toda a atualização com relação às legislações higiênico-sanitárias, né, legislações novas, como a legislação 799 aqui do estado do Rio Grande do Sul, do ano passado. Então, a gente está atualizando essa ferramenta e também vamos disponibilizar ela de forma online. Não vai mais ser feito através de download desse programa, né? Até porque também não tem várias versões já do Windows mais recentes que não aceitam mais fazer o download desse programa. Então, a gente está fazendo essa atualização também para um formato online. Vai ficar disponível na Rede Brasileira de Alimentação Escolar, a REBRAE, e também no site do FNDE. Então, tem diversas outras atividades que o Secani também participa, né, diversas organizações de encontros estaduais para nutricionistas do PNAE no ano passado, seminários, publicações de e-books, então são diversas outras atividades extras que a gente também tem ali no Secani. Aqui mais alguns exemplos do que a gente fez no ano passado, participação em conferências, em grupos de trabalho, em missões de trabalho. E seria essa minha introdução, então, ao nosso projeto do Centro Colaborador de Alimentação Escolar. Então, vamos entrar no tema da palestra agora, depois dessa introdução sobre o Secani, onde eu vou trazer para vocês informações, então, sobre alimentos orgânicos, né, alimentos justos e sustentáveis, e como potencializar o uso desses alimentos orgânicos na alimentação escolar, fazendo, então, uma abordagem sobre os benefícios nutricionais, sociais e ambientais desse tipo de alimentação e cultivo, estimulando a sua aquisição e o seu consumo. Trazendo aqui uma introdução, então, sobre o assunto, o Brasil, ele é atualmente o maior consumidor de agrotóxicos do mundo,
Para vocês terem uma ideia, existe esse dado, né, de um consumo médio per capita anual de 5,3 quilos de agrotóxicos. Então, a gente está literalmente sendo envenenado, né? Em relação ao relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, que aconteceu que foi divulgado em 2019, traz que as atividades agropecuárias e industriais estão entre as principais causas, né, das mudanças climáticas, que foi, como foi comentado, né, no início dessa palestra, a gente, né, está vivendo, infelizmente, essa crise climática atualmente, que está atingindo todos nós, de forma direta ou indireta, né, e o desmatamento e o uso indiscriminado também de fertilizantes e agrotóxicos e a promoção das monoculturas, né, além de gerar mudanças climáticas, também gera insegurança alimentar. O que são, então, alimentos orgânicos, né, de acordo com a legislação aqui do Brasil? Os alimentos orgânicos, eles também são chamados de ecológicos, biodinâmicos, naturais, regenerativos, biológicos, agroecológicos e permaculturais. Essa produção, esse cultivo, é de forma orgânica ou extrativista sustentável, tanto em produtos in natura quanto processados, respeitando-se as leis trabalhistas. Então, essa é uma parte da legislação que coloca aqui. Essa produção ela deve ser feita respeitando, então, as leis trabalhistas. O uso das práticas de conservação e preservação do solo devem ser respeitados, bem como da água e da biodiversidade local. É proibido, então, o uso de químicos sintéticos, né, como os agrotóxicos e os adubos sintéticos, e também dos organismos geneticamente modificados, ou os transgênicos, né. A otimização do uso desses recursos naturais e socioeconômicos disponíveis e respeito à integridade cultural das comunidades rurais também é um elemento que deve ser considerado na prática do cultivo orgânico. Como objetivos, né, que a lei nacional coloca para o cultivo orgânico, seria então a sustentabilidade, tanto econômica quanto do meio ambiente, maximizando benefícios sociais e minimizando dependência de energias não renováveis, ao empregar métodos culturais, biológicos e mecânicos, eliminando o uso de transgênicos e radiações ionizantes em qualquer fase do processo produtivo, de processamento, armazenamento, distribuição e comercialização, e ainda a proteção do meio ambiente. Então, para a produção de orgânicos e certificado para ter o selo, né, como produto orgânico do Brasil, deve-se ter o Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos e a declaração de aptidão ao PRONAF ou o Cadastro Nacional de Agricultura Familiar. Com relação aos benefícios desses alimentos, né, de cultivo orgânico, a gente tem, além da ausência desses químicos sintéticos, tanto dos agrotóxicos quanto dos adubos sintéticos, a conservação da fertilidade do solo, através da prática, né, da rotação de culturas e adubação verde, promovendo, então, a saúde dos agrossistemas e também dos consumidores desses produtos, né, a promoção da biodiversidade, uma maior qualidade de vida dos produtores, né, que não vão estar expostos a esses agrotóxicos e adubos sintéticos, e também como é obrigatório o respeito às leis trabalhistas, também é uma forma de promoção de qualidade de vida desses produtores. Além disso, como outro benefício, a baixa concentração de nitrato, que ele vai formar nitrosaminas, que são substâncias cancerígenas, né, e que fazem, então, prejuízo à saúde. Além da segurança alimentar dos consumidores desses produtos e a qualidade nutritiva e sensorial dos alimentos, então, promovendo a segurança alimentar e nutricional. Quanto ao teor nutricional dos alimentos orgânicos,
eu pesquisei em diversos artigos científicos e eles trazem que não há uma diferença significativa entre os alimentos orgânicos e convencionais com relação ao teor nutricional. Porém, os alimentos cultivados de forma orgânica, em solo saudável, eles vão ter menos resíduos de pesticidas, obviamente, e também maiores quantidades de fitoquímicos ricos em antioxidantes, como os flavonoides e os carotenoides, que são compostos bioativos presentes nos alimentos. Então, após essa introdução, né, sobre os alimentos orgânicos, eu vou trazer um pouco essa inserção e importância da inserção dos alimentos orgânicos no Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, mais do que saúde, essa cartilha que eu trago aqui, tanto do FNDE quanto do Ministério da Agricultura, coloca que mais do que saúde, consumir produtos orgânicos na escola é alimentar o saber, pensar e refletir sobre o consumo sustentável, o meio ambiente, a responsabilidade social, a cultura, a sociobiodiversidade, o nosso planeta e as gerações futuras. Então, a gente sabe que as crianças, elas reproduzem, né, esses hábitos, então a gente introduzindo esses novos hábitos já na infância, a gente acredita que vão ser hábitos que vão perdurar, né? Então, é muito importante que já se inclua na alimentação desses escolares alimentos orgânicos, não só com relação à promoção, né, da saúde desses estudantes, como promoção da saúde do meio ambiente, mas também de uma forma de conscientização, né, e de reprodução desses hábitos. Então, o abastecimento da alimentação escolar com produtos frescos e orgânicos oriundos da agricultura local e familiar é uma promessa para a transição ecológica para novos modelos de produção, né, não como a gente conhece as monoculturas, né. Então, seriam os chamados sistemas agroalimentares alternativos que causam um menor impacto ambiental, gerando um menor problema com relação à crise climática. Então, o PNAE, os alimentos orgânicos, pelas diretrizes da lei do PNAE, de 2009, traz que, obrigatoriamente, 30% das compras da alimentação escolar devem ser oriundas da agricultura familiar. E a lei coloca que deve ser priorizado o consumo, a compra dos alimentos orgânicos, né, para promoção de alimentos seguros e saudáveis, da segurança alimentar e nutricional e do desenvolvimento sustentável regional. Então, como benefícios do consumo de alimentos orgânicos, seriam um consumo de alimentos mais saudáveis, um maior aporte de micronutrientes e fibras, maior satisfação dos alunos, merendeiras e gestores, abertura de mercado para a agricultura familiar e incentivo à sustentabilidade. Nós temos 3 estados que fazem bastante compra da agricultura familiar e de alimentos orgânicos, que são casos de sucesso, que é o estado de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Então, esses são os 3 estados que mais compram da alimentação de cultivo orgânico. Para a inserção desses alimentos no Programa Nacional de Alimentação Escolar, eles precisam ser produtos certificados, então, contendo o selo de alimento orgânico. Devem ser, para serem inseridos, então, na alimentação desses escolares, deve haver um planejamento por parte da nutricionista responsável técnica, um planejamento do cardápio, né, considerando a sazonalidade, os hábitos alimentares culturais e os produtores locais, né, diminuindo essa cadeia produtiva, né, um diálogo entre os representantes da agricultura familiar e a gestão pública, além, né, do responsável técnico nutricionista. Deve ser feita uma pesquisa de preços, também muito importante, porque se coloca que
não pode ser mais do que 30% do valor do alimento de cultivo convencional, né? Então, deve-se haver uma pesquisa de preços para priorizar alimentos orgânicos mais baratos até 30% acima do valor desses alimentos convencionais, elaboração de chamadas públicas e projetos de venda e seleção de projetos. Além disso, deve-se haver uma programação também de produção com regularidade de entregas, então deve-se fazer uma pesquisa de fornecedores para ter uma regularidade dessas entregas desses alimentos, observando então o calendário da sazonalidade de produção, variedade e quantidade desses alimentos. Deve ser feita, então, também a observação da colheita, limpeza, condicionamento e qualidade desses alimentos. Então, a gente orienta que sejam feitas principalmente visitas, né, a esses produtores e fornecedores dos alimentos orgânicos e também de alimentos de produção e cultivo convencional. Com relação ao processamento desses alimentos orgânicos, é proibido, como já foi comentado, né, o uso de transgênicos, e também não pode haver uma contaminação cruzada entre alimentos orgânicos e alimentos convencionais. Além disso, para inserção desses alimentos no PNAE, a matéria-prima ela deve ser oriunda da agricultura familiar. Além disso, quanto à organização social desses cultivos de alimentos orgânicos, deve ser realizado através de organizações cooperativas e entre outros grupos informais, e uma atuação conjunta e busca de parcerias, né, como eu comentei, das nossas parcerias também com a Emater, com universidades, com a Embrapa, entre outros centros de pesquisa. Essa inserção dos alimentos no cardápio, né, da alimentação escolar, ela deve ser feita através também de uma avaliação contínua e um diálogo entre tanto os fornecedores, os agricultores, familiares, os nutricionistas responsáveis técnicos, os gestores públicos do PNAE e também as merendeiras, né, os manipuladoras de alimentos da alimentação escolar. Deve ser feito também um diálogo entre a educação, os setores de educação, saúde, agricultura e o meio ambiente, bem como o diálogo também entre setores governamentais e a sociedade civil, onde no caso do PNAE é representado pelos conselhos de alimentação escolar, né, os CAIs. Aqui eu trago, então, as referências que eu utilizei para essa palestra, e me coloco, então, à disposição para qualquer dúvida e pergunta. Coloco aqui também o meu e-mail, para se vocês tiverem alguma dúvida que quiserem encaminhar. E agradeço mais uma vez pelo convite de vocês para assistirem essa palestra. Muito obrigada. Obrigada, Priscila. Excelente a tua apresentação. Obrigada. Pedimos mais uma vez desculpa pelo transtorno ocorrido, né? Não, tudo bem, sem problemas. Acontece, né? Não é culpa de ninguém, né? Comentando um pouquinho, falando um pouquinho com relação aos alimentos orgânicos, a partir da experiência que eu tenho, eu já atuo há 24 anos no PNAE e entrei, então, no ano de 2000 e a diferença é muito grande, né, das coisas como elas eram e, graças a Deus, melhoraram muito em termos de qualidade, principalmente depois da Lei 11.947 da FNDE, lá em 2009, onde, a partir daí, começou a ter mais valorização na agricultura familiar, né? Eu vejo pelo município ali que eu trabalho, que é Turuçu, e eu percebi, assim, o quanto ele cresceu a partir desse momento lá, quando foi instituída essa lei. Eu lembro que
no início eu me reuni com os agricultores familiares e todo mundo ficou um pouco espantado, assim, e com medo, né? Na época eu lembro de só um produtor rural e abraçou a causa e naquele ano mesmo, de 2009, a gente conseguiu fechar, né? Se conseguiu se adquirir mais de 30%. E dali até hoje eu só vejo crescimento, porque, claro que depois, com as modificações da lei, né, que foram melhorando a questão do valor mesmo, que lá no início era 9.000, por entidade executora, e o produtor só podia vender aqueles 9.000 se vendesse num único local, não poderia ter outro município. E hoje já se ampliou, isso já está em 40.000 em mais de um município que ele atende. Então, não pode passar dentro naquela entidade executora ali que ele está atendendo, mas pode ser em outras. Então, isso estimulou bastante, cresceu bastante ali no município, né? Se viu o recurso girar ali dentro, né? Do município, valorizando a agricultura familiar e melhorando muito a qualidade do que a gente oferece hoje na alimentação escolar. É claro que, como eu falei lá no início, a gente tem ainda essas questões da relação do preço, porque o orgânico ele é bem mais caro, né? Mas ele é prioritário e o recurso, a gente sabe que ele é pequeno, apesar de ser considerado uma forma de complementação do que os municípios deveriam investir na alimentação escolar, mas como através da chamada pública o recurso priorizado é o que vem do governo federal, né? E esses preços acabam prejudicando no restante das compras. Mas, em termos de qualidade, tanto no que é servido hoje nas escolas e para os próprios produtores, porque eu vejo a cada dia crescer mais, né? Hoje em dia temos os quilombolas também que participam, que também têm essa prioridade, trabalhando com orgânicos. Nós temos lá as OCS, né, que também se formaram a partir disso, dessa prioridade para poder trabalhar com um orgânico dentro do município, né? Sim. Então, eu vejo, assim, só tenho bons olhos, né, pela experiência que eu tenho com relação a isso. Que é tudo questão da preocupação com a saúde através daquilo que é ofertado na mesa, seja na escola ou na casa das famílias. E, ao mesmo tempo, ali na tua colocação, eu vi e fiquei preocupada dessa questão do país, aqui do Brasil, ser o maior consumidor de agrotóxicos. Então, o quanto tem que se trabalhar ainda no nosso país e também o fato dos estados de maior cultivo, o Rio Grande do Sul, não estar entre os três também, né, porque é um dos estados, né, de grande produção agrícola. Então, a gente tem muita coisa ainda para trabalhar com relação a isso, para melhorar cada vez mais a qualidade que é servido na mesa dos brasileiros, enfim, do mundo todo, né? Sim, Mas com certeza. eu não sei se mais alguém quer fazer alguma colocação, Anisete. A gente abre para as perguntas também, se o pessoal quiser colocar aqui no chat. Pois então, né? A gente sabe que tem os nossos desafios, né? E eu acho que essa questão das enchentes mesmo, né? E o quanto foram afetados também muitos produtores orgânicos, né? E eu não sei se tu tem assim algum panorama sobre isso, assim, se isso afetou tu também, Patrícia, né? Que está ali nas compras e tal. Eu acho que é interessante a gente falar sobre isso, né? Sobre as questões também de programas de incentivo para esses agricultores, que a gente sabe o quanto é difícil ainda hoje, né, e obter a certificação e tudo, e a importância do crescimento deles, né, no nosso mercado, porque realmente, né, a gente sabe e tem
condição que tu colocou, né, Priscila, de que eles não são melhores nutricionalmente. Porém, a gente já sabe, e algumas coisas já existem no sentido de que os convencionais, digamos assim, pela quantidade de adubo, né, e adubo químico, que ficam maiores, né, porque geralmente são maiores, com uma coloração mais enfraquecida. Isso quer dizer o quê, né? Eles têm uma, digamos assim, uma absorção de água muito maior, eles são mais volumosos. E, obviamente, se a gente for fazer a concentração de nutrientes por, tipo, 1 centímetro, digamos assim, a gente vai ter uma concentração maior de nutrientes no orgânico do que no outro, que tem menos água, digamos assim, né? Que tem uma maior concentração, como a gente pode ver pela própria coloração. Então, a gente vê que tem mais fitoquímicos, né? Então, nesse sentido, acho que já existem algumas coisas, assim, né? Eles não têm grande diferença entre, por exemplo, a quantidade de proteínas, quantidade de fibras, quantidade de alguns minerais, né? Mas eles têm muito mais antioxidantes, até essa coloração que é dada pelos antioxidantes, né? Tanto os flavonoides quanto os carotenoides. E a questão de não ter agrotóxico, né? Nem adubo químico, então... Por si só o fato de não ter um é resíduo, né, de agroquímico já seria melhor nutricionalmente, né? Que infelizmente, né, como já está na água, né, atinge leito dos rios e tudo, né, esse uso de agrotóxicos, então, infelizmente, eu acho que totalmente isento não vai estar, mas, né, com certeza, não é uma redução de dano bem importante. Sim, não usando diretamente, né, nesses alimentos, e também com relação à saúde dos produtores, né, Sim. e, quer dizer, a gente sabe que é muito prejudicado, muitos casos de câncer, de depressão, né, dos produtores. Até porque a gente tem no consumo, não que isso seja menos importante, tá? Não, nem pensar, não é isso que eu estou dizendo, mas no consumo de resíduos de agrotóxicos, nós temos digamos assim, uma intoxicação crônica, né? Em pequenas quantidades e bastante tempo. E numa lavoura, por exemplo, né, o produtor, quando ele ali está diretamente aplicando o produto, geralmente quando acontece é uma intoxicação aguda, né? Então, nesse sentido, assim, eu fico um pouco preocupada às vezes com a ideia da gente muitas vezes não vilanizar também o pequeno produtor que ainda não é orgânico, né? Porque é toda uma rede, digamos assim, de assédio, né, da indústria dos agrotóxicos nesse produtor, que muitas vezes não sabe direito como fazer, sem sair do convencional. Então, realmente é um caminho que a gente tem que percorrer, e principalmente eu vejo assim com apoio a esses agricultores, né, que querem sair disso, que querem mudar, e que muitas vezes ainda não sabem como, mas que eu pelo menos sou muito otimista, né, nesse sentido de que realmente as coisas estão melhorando e que eles estão percebendo que essa mudança é positiva também para eles, porque às vezes vai produzir uma menor quantidade, mas tem um maior valor agregado e o ganho vai ser o mesmo sem se expor ao agrotóxico também, né? Mas... eu acho que também, quanto maior o mercado, né, de consumo de orgânicos, também os valores vão, né, serem reduzidos, o valor de compra. E eu acho que por isso que o PNAE, a introdução desses alimentos no PNAE é muito importante, né? Porque o PNAE é um programa que atinge não, né? Ele engloba mais de 60 milhões de estudantes no Brasil, né? É um programa gigantesco. Então, se a maioria das escolas, né, conseguir fazer, dos municípios, né, conseguirem fazer compras, né, da agricultura familiar e orgânica, isso já seria uma mudança, né, bastante significativa. Então, quanto maior o incentivo
consumo e aquisição desses produtos, né, não só Sim. individualmente, mas como uma política pública, né, como o PNAE, já realmente faz uma diferença, né. Não, e é isso, né? Eu acho que vai aumentar também a produção no momento que aumentar o mercado consumidor, né? Porque ao ver o produtor vendo a necessidade, ou seja, que existe o mercado para ele vender, ele também né? Acho que fica mais ávido pela troca do sistema, por incorporar, porque vai ter mercado para essa venda, né? Então, a gente também tem um papel, claro que nós individualmente, né, não tanto como, por exemplo, uma compra institucional, né, da alimentação escolar, mas eu acho que cada um de nós, né, tem esse papel, né, de ser consumidor do orgânico para aumentar o mercado, para que possa aumentar também a produção, para que essa transição aconteça, né? Sim. Eu acho que é uma reflexão que a gente tem que fazer como consumidor também. Sim, essa conscientização também, né, da proteção do meio ambiente, da biodiversidade do local, né. Uhum. Acho que isso também é muito importante, essa questão da educação, não só a educação alimentar e nutricional, mas uma educação ambiental também nas escolas. Sim, sim, sem dúvida. Se reproduzam esses conhecimentos. Com certeza. Com certeza. Temos uma pergunta aqui. Pessoal, alguém quer colaborar, né? Não deixe só a gente falando, né? Patrícia, Priscila, Shirley, quer fazer algum comentário também? A Shirley parabeniza aqui, Priscila, pela fala, né? E ela pergunta como é que o Secane tem trabalhado para estimular a produção do orgânico e a capacitação com os agricultores do PNAE, especialmente nos municípios que têm um agronegócio muito forte. Então, a gente, ano passado, fez oficinas da agricultura familiar, também em parceria, né, com a Emater e cooperativas de agricultores familiares, e assessoria, né, e monitoramento, como eu comentei, as escolas da rede pública, mas não tem nenhuma ação específica com relação à produção de alimentos orgânicos, né, um papel mais específico, acho que da Emater também, né, em parceria com a Emater, com as cooperativas e a Embrapa também, mas a gente fez oficinas, né, relacionadas à agricultura familiar, incluindo orgânicos, mas também não especificamente com relação à agricultura orgânica, né. Mas a gente também fez alguns trabalhos, né, porque a gente também é campo de estágio, né, não só a gente não tem só bolsistas, né, de iniciação científica e que nos auxiliam ali no projeto, a gente também recebe estágio, né, estagiários do curso de nutrição. Então, teve uma menina, uma aluna, no ano passado, que ela fez o TCC, o estágio ali no Secane, trabalhando com hortas escolares, né, então, também são algumas das ações que a gente faz, mas especificamente de alimentação orgânica, a gente não trabalha ainda. Mas é um tema que deve ser pensado para o futuro. Eu acho que eu gosto muito de fazer essas reflexões, né? Porque tipo, qual o nosso papel, né? E quando a gente pensa também na questão da comercialização, né? A questão que hoje a gente fala tanto dos sistemas agroalimentares sustentáveis, né? Que envolve também essa questão das feiras, né? Das cadeias curtas de comercialização. Então, ainda abordei isso hoje em aula, porque eu acho que a gente tem que... Isso também é nosso papel, não só o consumir orgânico, mas a gente pensar que também ir à feira, em vez de comprar esses alimentos com agrotóxicos dos grandes supermercados, e a gente, como consumidor, preferir ir às feiras, comprar os alimentos orgânicos, as feiras orgânicas, a gente vai estar fazendo
um vínculo com os produtores que vão estar recebendo diretamente, né, sem ninguém ganhando no meio, então vai agregar mais valor para o produtor, que vai continuar produzindo esse orgânico, vai ter um incentivo para continuar produzindo esse orgânico, e também a gente comprando direto, né, do produtor. Então, eu acho que os sistemas agroalimentares hoje, os sustentáveis, eles envolvem tudo isso, né? A produção do orgânico, o modo de comercialização, e são reflexões que a gente tem que fazer, o quanto a gente pode auxiliar o sistema a aumentar a produção e o consumo de orgânicos, né? Sim, que nem eu comentei, né, sobre a importância do planejamento, né, dos cardápios, né, no caso da alimentação escolar, mas também na nossa casa, né, de não consumir sempre os mesmos alimentos, né? Por exemplo, consumir laranja, mas laranja não dá o ano todo, né? Então, priorizar essa questão da sazonalidade e da produção local, né? De alimentos da nossa sociobiodiversidade, por exemplo, cutiá, araçá, pitanga, né? Alimentos Coisas que a gente locais. vai encontrar nas feiras, né, Priscila? Não nos grandes supermercados. Sim. Então, ter essa reflexão também para a nossa vida, né? E essa questão, né, que os produtores realmente de orgânicos, agroecológicos, realmente isso vão ter sempre, até pela questão de respeito à natureza, os alimentos da época, né? Então, a gente realmente consumir os alimentos da época, não procurar que tenha o mesmo alimento o ano inteiro, porque com certeza vão estar vindo de outros lugares, vão ser com agrotóxicos, né? Não vão fazer parte dessa cadeia. Então, a gente olhar essa sazonalidade também dos alimentos é importante. Tem uma pergunta aqui, né, Patrícia? Não sei se tu viu no chat, tu quer? Isso, não sei se eu vou dizer o nome certo, mas é Cristília. Qual a principal dificuldade que vocês percebem na implementação da alimentação orgânica nas escolas e nas instituições em geral? Eu acredito que não só essa questão do preço, mas também da disponibilidade de acordo com a demanda, né? Então, mas eu acho que o preço seria a principal questão mais de impedimento, né? Mas eu acho que também é importante, né, esse planejamento, essas visitas, né, aos produtores para tentar entrarem num acordo, né, e ver se vai ser possível fazer uma compra maior, né, desses alimentos para colocar na alimentação escolar e tentar reduzir o preço através, né, de cooperativas, que tem muitos agricultores que fazem parte de cooperativas, e isso ajuda muito, né, não só a ter em grande quantidade esses produtos, mas também com relação ao preço desses produtos. Então, eu acredito que é de acordo com a demanda mesmo do mercado, que quanto maior a demanda e maior o interesse na produção de alimentos orgânicos, a gente vai conseguir aumentar esse consumo, né, e diminuir o preço. Eu falo, assim, por experiência própria na dificuldade, hoje em dia, desde o ano passado, né, e eu tenho percebido, porque aquilo que foi ofertado na chamada pública mesmo, muitos nem conseguiram entregar. Porque o ano passado a gente teve um problema sério com a seca, e esse ano as chuvas, e tu não consegue nem o orgânico e nem o convencional. E acaba encarecendo muito. Essas questões acabaram atrapalhando bastante. Assim, eu estou tendo bastante dificuldade de entrega, principalmente de hortifrutis, e nem através das licitações, né, dos pregões, tu consegues fornecedores de perecíveis, porque o preço sobe, né, muda quase que diariamente. E não está tendo interesse, né? O pessoal, os fornecedores não têm mais interesse em ofertar isso para as instituições, porque é bem difícil, bem complicado mesmo. Sim, não conseguem manter o preço do contrato, né? É claro que tem toda aquela possibilidade de ajuste do valor, mas tem toda uma burocracia também, né?
E é bem complicado. E uma das coisas que a gente precisa muito cuidar é que tem aquele momento que tem a suba de preço, que eles querem que tenha essa alteração, mas quando cai também ninguém, fica todo mundo quietinho. E a gente precisa ficar bem atento, porque na alimentação escolar mesmo a gente precisa bastante de ter esse cuidado com relação aos preços, já que a gente trabalha com um limite de valor bem pequeno. Infelizmente esse ano vai ser, e ano que vem talvez também, inicialmente, vai ser um ano bem complicado para os produtores, que muitos perderam tudo, né? Então, acho que não só da alimentação orgânica, mas convencional também, a gente vê os preços no supermercado, né? Sobe realmente toda semana é um preço diferente, então tá bem complicado. Vai ser difícil conseguir compra local, né? A gente vai ter que trazer de outros estados, mas é uma situação atípica mesmo. Sim. É verdade. Eu não sei se o pessoal tem mais alguma pergunta. Colaborem. Vamos aproveitar a presença da Priscila, que está aqui disponível para a gente. Uma palestra ótima, né? Para a gente falar dos orgânicos. Pati, fico com vocês, então. A Elisa também parabenizou pela palestra, ótima fala. Obrigada. Mas acho que é isso aí. Podemos, então, nos encaminhando para o final, né? Agradecer a Priscila por esse tema tão bem abordado aqui conosco hoje, né? E abrilhantando o nosso evento em comemoração ao Dia do Nutricionista. Então, aproveitando também para desejar a todos os profissionais nutricionistas, né, um feliz dia agora no sábado, e que não seja só o dia 31, mas que tenhamos muitos dias valorizados, né, que sejamos realmente valorizados, respeitados como profissionais por todos, né, pelas instituições que trabalhamos, pela sociedade, né, e respeito os profissionais uns pelos outros, tem um espaço para todos, dentro de cada um da sua especificidade, né? A gente acha que, às vezes, perde tempo brigando por espaços que são desnecessários. Então, eu desejo a todos os nutricionistas um feliz dia, né? Parabéns para todas nós por esse dia. E, mais uma vez, te agradeço, Priscila, Lisete, as meninas do núcleo que correram bastante para que a gente pudesse realizar esse momento aqui contigo, que era uma coisa que a gente já estava tentando lá desde maio, né? Ainda bem conseguimos. E agradeço, parabéns. Lisete, não sei se quer fazer... Eu queria só também agradecer muito ao núcleo, né? Em nome da AGAN, agradecer ao núcleo pela grande parceria, né? Eventos sempre muito bacanas, muito legais que o núcleo promove. Lembrar, né, que daqui um pouquinho a gente tem a Semana da Alimentação em outubro, que fica em torno do dia 16, Dia Mundial da Alimentação, e que a gente sempre faz alguma atividade, né, na Semana da Alimentação, o núcleo faz. Daqui um pouco a gente está se organizando para fazer também, então fiquem ligados, participem e convidar todos, né? Primeiro parabenizar também pelo Dia do Nutricionista, inclusive os estudantes, né? Quase nutricionistas, já começando a comemorar esse dia, para que participem também no sábado, que nós vamos ter um evento da AGAN no sábado, dia 31, às 15h30. Com transmissão ao vivo, a gente vai ter uma palestra também da professora Maria Rita, da PUC, falando sobre alimentação sustentável e os desafios da alimentação sustentável em todas as áreas de conhecimento. E nós vamos ter essa transmissão pelo YouTube da AGAN, Associação Gaúcha de Nutrição. Então, convidar todos também para seguirem as redes sociais da AGAN, né, da Associação Gaúcha de Nutrição, o nosso site, e ficarem a par, que de vez em quando tem alguns eventos muito interessantes para a gente, né, e de forma gratuita, assim.
Era isso. Tá bom, eu gostaria de agradecer novamente pelo convite, né, principalmente para a Shirley, que foi quem entrou em contato comigo, a Agã também, muito obrigada pelo convite, e vou aproveitar e convidar também no dia 31, dia do nutricionista, que vai ser para quem morar aqui em Porto Alegre, né, infelizmente não é todo mundo que pode vir, mas vai ser a comemoração dos 35 anos também da Feira Ecológica da Redenção, que é a maior feira que a gente tem aqui da cidade, né, de orgânicos. E o Secane vai estar lá participando, então, dessa comemoração dos 35 anos da feira e do Dia do Nutricionista. E a gente vai estar lá com o tema de alimentos regionais da sociobiodiversidade. Vamos levar um bolo de butiá. Ai, que delícia! Em Porto Alegre quiser nos prestigiar, a gente vai estar lá no sábado pela manhã. De manhã, né, que tem vários eventos, né, realmente sobre a feira. Maravilhoso. Obrigada. Obrigada. Então, lembrando mais uma vez que os certificados depois serão disponibilizados nos e-mails. Quem colocou o nome na lista. Uma boa noite para todos, então. Uma boa noite, pessoal. Boa noite. Lisete, não encerra a chamada, por favor, tá? Certo, só preparando a gravação.